Olá, eu sou Renato Silva e hoje eu quero falar sobre faturamento. Isso mesmo, sobre faturamento. Você sabia que em plena era digital existem empreendedores que não sabem o que é faturamento? E pelo fato de não saberem, eles desconhecem todos os benefícios que um faturamento pode entregar a ele. Só que por outro lado, existem empreendedores, empresários que sabem o que é faturamento. Só que alguns destes não dão a devida importância a eles. Então, entre não saber e não dar importância, quase não há diferença nenhuma, ou seja, gera o mesmo resultado. Agora, o que seria faturamento? De forma bem direta, faturamento é tudo quanto foi vendido dentro de um período. Por exemplo, tudo quanto foi vendido em janeiro, tudo quanto foi vendido em fevereiro, em março, ou tudo quanto foi vendido em uma semana, em uma quinzena, dentro de um ano. Ou seja, tudo que foi vendido dentro de um tempo. Vamos supor que você, em janeiro, vendeu 400 produtos a R$50, que dá um total ali de R$20 mil dentro desse período. Então, o seu faturamento em janeiro foi de R$20 mil, ok? Então, é tudo quanto foi vendido no período. Então, faturamento é lucro? Não. Porque dentro de um período, toda empresa tem despesas com impostos, despesas com material de escritório, tem despesas com funcionário, energia, água, luz e outras despesas que acontecem sempre dentro do período. Agora, o faturamento, para que ele serve? Por que é importante você saber o que é um faturamento? Serve para você mensurar a performance de vendas do negócio e saber se realmente os produtos estão atraindo ou não os clientes conforme o planejado. Serve para você ter uma noção clara de quanto dinheiro está vindo pela parte comercial. Serve para você saber como é que está a capacidade produtiva do seu negócio. E também serve como base para acompanhamento do fluxo do caixa da empresa. Algo bem importante é que faturamento pode ser igual ao número de receitas e que também faturamento pode ser diferente à quantidade de receitas. Exemplo, quando é que o faturamento é igual a receitas? Existem negócios, por exemplo, que entregam a mercadoria mediante a pagamento. Por exemplo, quando é que isso acontece? Acontece quando numa loja de roupas, uma loja de descartáveis, uma loja de cosméticos, supermercados, postos de gasolina, só entregam mercadoria mediante a pagamento. Ok? Então, nesse cenário, o faturamento é igual ao número de receitas. E quando é que o faturamento não é igual ao número de receitas? Acontece quando uma empresa, um negócio, entrega a mercadoria para o cliente e este cliente faz o pagamento posterior. Geralmente, distribuidoras trabalham nesse modelo de negócio. Uma outra utilidade do faturamento é você saber a base de impostos que vão ser pagos dentro de um período. Ou seja, os impostos eles sempre são cobrados em cima do faturamento da empresa. Por isso que você precisa ter essa base, essa informação para saber o quanto de imposto você vai pagar dentro daquele período. Então, existem dois tipos de faturamento. Existe o faturamento bruto e existe o faturamento líquido. E eu vou explicar agora qual é a diferença entre esses dois tipos de faturamento. O faturamento bruto. O faturamento bruto ele é um cálculo muito simples. Ele é o total de produtos vendidos pelo preço em que eles foram vendidos. Exemplo, vamos pegar os mesmos 400 produtos, tá, do exemplo anterior, multiplicando pelo preço que eles foram vendidos, a R$50, que dá um total de R$20 mil. Então, esse é o faturamento bruto. E o faturamento líquido? O faturamento líquido ele é igual ao faturamento bruto menos as deduções menos os impostos. E o que são deduções? Deduções são mercadorias devolvidas, é quando um cliente ele desiste da compra. Então isso é considerado como uma dedução.
Mas vamos fazer um cálculo aqui bem simples. Vamos pegar 20 mil reais de faturamento, tá? Vamos deduzir R$1.000, que dá um total de 19 mil reais. E agora dos 19 mil reais nós vamos tirar R$1.500 de impostos, que dá ali um total de 17.500 reais. Ou seja, o faturamento líquido é 17.500 reais. Esse aqui é o cálculo, é muito simples, não há segredo. Agora, se o software que você usa não te dá essas informações, então você está com o software errado. Você precisa de ter essa noção aí dentro do seu negócio, de você saber qual é o faturamento bruto e o faturamento líquido. E para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar duas informações de extremo valor aí para você, aí para o seu negócio. Praticamente, o faturamento ele é um resultado de um trabalho. Ele é como se fosse uma pontuação, um score final. Só que todo faturamento traz com ele duas informações importantes. A primeira é quais foram os clientes que compraram naquele período, quais foram os clientes que ajudaram a finalizar, fazer com que aquele faturamento acontecesse. A segunda informação é quais foram os produtos que foram vendidos naquele período. Então essas duas informações elas são de extremo valor. Mas então, qual é a importância de você saber essas informações? A primeira é que se você souber quais foram os clientes que compraram naquele período, dá a você possibilidade de você começar a criar um relacionamento com eles. E não somente isso, para que você possa manter esse relacionamento aquecido. Deixa eu dar um exemplo de como é que funcionaria isso. Você poderia, por exemplo, enviar promoções para esses clientes, informações sobre produtos, informações sobre algum evento que você possa fazer no seu negócio. Então, quando você se comunica com o cliente, a possibilidade de você manter o relacionamento aquecido é esse. E uma outra informação importante é que você começa a construir um banco de dados de clientes. E qual é a importância disso? É que com um banco de dados de clientes você começa a se relacionar com ele. Por esses dias, eu estava no YouTube vendo uma entrevista de uma pessoa, onde essa pessoa contava a história do pai dela. O pai dessa pessoa, nos anos 90, tinha uma escola de idiomas e ele tinha um sócio. Só que surgiu uma época em que ele precisou fazer uma viagem e praticamente deixou o sócio tomando conta da empresa. E durante esse período, o sócio roubou ele. Ele vendeu quase tudo que era da escola, né, sobre carteiras, quadros, computadores e tal. Levou todo o caixa da empresa e praticamente zerou a conta bancária. Levou quase tudo. E quando o pai desse youtuber voltou de viagem, a única coisa que sobrou para ele foi praticamente uma mesa, né, uma escrivaninha com uma gaveta. E dentro dessa gaveta tinha um caderno com os dados dos clientes. Segundo esse youtuber, o pai dele ligou para os clientes que estavam nesse caderno e em apenas 2 meses o pai dele conseguiu reerguer o negócio. Faturou praticamente nos anos 90, em menos de 2 meses, o equivalente a 100 mil reais. Agora, se o pai dele não tivesse aquele caderno com os dados do cliente, será que ele conseguiria fazer isso em tão pouco tempo? Provavelmente não. Por isso que é importante se ter um banco de dados de clientes, porque você consegue manter um relacionamento com eles, onde você pode ofertar produtos, mandar informações sobre eventos que você vai fazer, promoções, enfim. Algo muito importante, é muito valioso você ter um banco de dados de clientes aí no seu negócio. E muitos empreendedores desconhecem a importância disso. E uma outra informação é você saber quais foram os produtos mais vendidos dentro do período. Se você souber quais são os produtos mais vendidos dentro de um período, você vai saber quais são os produtos carro-chefe do seu negócio. Ou seja, você vai cuidar para que eles nunca faltem aí na sua loja e no seu empreendimento. E você também vai ter informações de saber quais são os produtos desnecessários que você não precisa, por exemplo, comprar para poder vender. Ou seja, você consegue ter uma noção ampla do seu negócio, do seu estoque. Então, essas duas informações sobre o histórico de clientes
e sobre os produtos mais vendidos dentro de um período de faturamento são informações de extremo valor para você. Só essas duas dicas já vão fazer uma total diferença se você aplicar no seu negócio. Agora, uma outra situação importante. Em pleno século XXI, em plena era digital, ainda existem empreendedores que não automatizam seus processos. E também isso é um erro, porque nós estamos numa era digital, onde todas as informações elas são processadas em ambiente real, em qualquer lugar, basta-se ter uma internet ou um computador ou um celular com acesso à internet, no caso. Então, se você não tem um software que informe para você a origem do seu faturamento, ou seja, não mostra para você quais foram os clientes que compraram e quais são os produtos mais vendidos, então você está com o software errado. Então, esse é o vídeo em que eu queria compartilhar essas informações aí com você e até o próximo.